eu gostaria de convidá-los para uma viagem. Fechem os olhos. Imaginem que estamos indo para uma feira livre. Vamos pensar as cores da feira livre, os sabores, os cheiros, os sons. Real. O movimento. Olha o precinho do abacaxi, olha o precinho. Olha o precinho do abacaxi, dona. Será que esse abacaxi está doce? Azedo? Que delícia, vou levar. Estamos chegando. Abram os olhos. Chegamos na feira. De onde vieram todas estas frutas, legumes, bananas? Quem produziu essas bananas? Quantas mãos? Quanto trabalho? Bananas é uma fruta muito energética. Baixo teor calórico, mas riquíssima em minerais e vitaminas. Talvez seja por isso que bananas são muito usadas pelos atletas. Existem fartamente no Brasil muitas espécies, e delas a gente aproveita tudo. Eu disse simplesmente tudo. Usamos a polpa, usamos a casca, podemos fazer farofa com a casca, podemos fazer vinagrete com a casca, podemos usar a folha da banana para assar peixes, e ficam deliciosos, acreditem. Podemos usar o caule da banana para fazer tecidos. Acreditem, tecidos. Bananas grandes, bananas pequenas, bananas ouro. Delícias da natureza. E se eu perguntasse para vocês que cor tem o chuchu? Claro que muitos de vocês me responderiam: verdes. Mas só que não. Olha quantas diferenças de formas, de tamanhos, de textura. Chuchus que a natureza produz, com todas as suas diferenças. Estes chuchus são meio estranhos para os olhos de alguns. Estão fora do padrão. O padrão pera, o formato pera, é o padrão que compramos, que o comerciante normalmente vende, e estes são considerados imperfeitos, anômalos. Muitos deles nem chegam na feira, porque ficaram lá no campo, porque estão amassadinhos, tortinhos e fora do padrão. Iguais a esse chuchu, vários dos nossos alimentos vão ficando pelo caminho e vão se somando uma enorme montanha de desperdício. E o que fazer frente a isso? Se esses chuchus têm a mesma propriedade do chuchu padrão pera. Incrível, porque na natureza não existe padrão. Na natureza, o padrão é a diferença, é a diversidade. Na natureza, a sabedoria está na diferença. E viva as diferenças. Esta é a natureza. Nós somos a natureza. Cada um é um universo. Continuando a nossa viagem à feira. Eu gostaria de agora que a gente chegasse à feira depois da xepa. E eu vou mostrar para vocês qual é o cenário depois da feira. É este. Tudo que não compramos ou que estava amassado vai se transformando numa montanha de lixo,
Vejam essas laranjas. Será que essa melancia não tem valor? Esta e as cascas. Cascas inteiras de nutrientes, cheias de minerais, vitaminas e tudo o que precisamos. Por que essa abóbora está no lixo, jogada numa sarjeta? Vejam essas mexericas. Quantas sementes deixamos por aí espalhadas pelas sarjetas? Quantas árvores estamos jogando fora e que foram esquecidas, invisíveis, nos caminhos que vieram desde a produção até chegar nesta feira? Quanto trabalho foi desperdiçado? Impressionada com esse cenário, eu resolvi pesquisar um pouco mais do que estava acontecendo nas feiras de São Paulo. E a minha pesquisa me revelou números impressionantes. São Paulo tem 880 feiras por semana e descarta 33 mil toneladas de frutas, legumes e verduras. Tudo isso vai para o lixo, vai para o aterro no final da feira. São números que me impressionaram enormemente e eu continuei a caminhada para estudar estes números. E quero mostrar para vocês um desses números, que é o número das folhas. Estas folhas que estão ali jogadas pela sarjeta. Folhas intensas em nutrientes e alimento. Isso não é lixo. São talos, são folhas de beterraba, folhas de todas as origens. Normalmente, nós pedimos para o feirante não levar a folha do brócoli, a folha da beterraba e folhas que são alimento. 55% daquela montanha que eu mostrei para vocês são das folhas, que são alimento. E estes números foram me mostrando um pouco mais. Eu fui entender que 95% destas folhas, e da grande maioria das frutas, legumes e verduras, são feitas de água. E vejam, quando a gente calculou, a gente foi medir o impacto da água que estavam naquelas folhas. Enormes quantidades. E aí eu descobri mais um pouquinho. Veja o tanto de terra que a gente usou para plantar, para semear, para colher estas alfaces, cada um desses vegetais, e que nunca chegaram no prato de ninguém de nós. Tudo foi para o lixo. Mais de 1.000 hectares plantados, representando estes números apenas da Feira Livre de São Paulo. Nutrientes. Quantos nutrientes jogamos fora? Perdemos um montante capaz de suprir mais de 18 mil pessoas por dia, de fibras, vitamina C, proteínas e inúmeros minerais. Gastamos todo esse combustível para levar o lixo que varremos depois da feira até o aterro de São Paulo. Números que só impressionam. Poluição e emissões de gases na cadeia inteira, especialmente aqui mostrados pela emissão de gases destas folhas. Estes números me fizeram continuar o estudo e mostraram para mim o que o mundo está desperdiçando. São estes os números absurdos, assustadores, que por ano vão para o lixo. No dia, a cada minuto, e na outra ponta, temos 870 milhões de pessoas passando fome.
que não acessaram uma grama sequer desse alimento que foi produzido, que foi colhido e que chegou em algum ponto e que não cumpriu a sua função de nos alimentar. O que fazer? Como fazer? Aonde eu podia começar? E eu entendi que eu precisava aprender. E foi buscando aprender, buscando entender, que eu cheguei a um ponto que estava logo ali, na minha frente. Estava na banca, estava no alimento, estava na natureza. A natureza tem tanto para nos ensinar, que tudo isso é alimento, que a cenoura, que o rabanete, a beterraba, ela não é só a raiz, eu tenho as folhas, eu tenho alimento em todas as partes que constituem este vegetal. E acostumados estamos de chegar na prateleira do supermercado e comprar a cenoura bem limpinha, sem folhas, sem raízes, e ainda embaladas em bandejinhas de isopor. É assim que estamos buscando os nossos alimentos, às vezes cortadas. Até a mexerica está na bandejinha descascada para a nossa conveniência. E qual era a solução? A solução, com esse aprendizado, era a gente pensar no resgate. Resgate do alimento, resgate das nossas relações com o alimento, resgate da nossa relação com a natureza, resgate com a nossa cultura, com os nossos conhecimentos tradicionais. Eu fui entender que os índios, os bandeirantes, os tropeiros, já tinham nos ensinado que a técnica para conservar alimentos pode ser a desidratação. E por que a gente esqueceu? Por que estamos descartando tanto e tanto e tanto, se a gente já tem esse conhecimento? Eu fui resgatar das receitas de família que, da casca da mexerica, podemos fazer deliciosas e saborosas geleias, doces, quitutes mineiros, deliciosos, feitos da fruta, da verdadeira fruta. Podemos fazer conservas. Eu chego num ponto de pensar que precisamos, como humanidade, reaprender. Reaprender com a natureza, reaprender com os outros, reaprender com a nossa cultura, com o nosso passado, reconectarmos com toda a sabedoria que esta beleza da natureza nos proporciona. Descobrir ou redescobrir que para a natureza não existe resíduos. Para a natureza, tudo é nutriente. Tudo é energia. E aqui estava a resposta, já estava ali, na minha frente. E eu, frente a isso, continuei a entender que a gente, num determinado momento, se desconectou. Por quê? Quase tudo que vestimos, quase tudo que comemos, quase tudo que usamos como remédio, como cosméticos, vem da natureza. E a gente esqueceu que tudo isso está a nosso serviço, que a gente vai ter que reinventar a nossa relação com o alimento. Alimentos que suprem a vida. Alimentos que mostram toda esta maravilha. Alimentos que nos proporcionam a integralmente nos relacionarmos com a vida. A partir desse entendimento, dessa grande descoberta que fiz, eu fui entender que do alimento eu poderia
daquele resíduo, eu poderia ter alimentado muitas pessoas, alimentado animais, eu poderia ter produzido biogás, eu poderia fazer compostagem e tantas outras coisas. E mais, eu poderia ainda usar este alimento para fazer biomateriais. Querem ver? Se eu misturar a casca do ovo com a massa madura do tomate, eu posso fazer borracha. Borracha biodegradável, que poderia nos ajudar com o tamanho enfrentamento de redução dos sintéticos. Poderia fazer bioplásticos vindo do mamão, bioplástico vindo do pêssego, da mandioca, né? A mandioca tão brasileira e que nos produz e que nos oferece essa maravilha. Isso aqui já é realidade, já existe. E acreditem, já existe tecidos feitos do cogumelo. Olha que incrível! Não é incrível? O cogumelo já nos proporciona as fibras do resíduo desse alimento. Eu posso também fazer tecidos. Tecidos feitos da fibra do abacaxi, tecidos que estamos já usando toda a parte do abacaxi, das folhas, para fazer os sapatos, bolsas, tecidos. Pesquisadoras italianas descobriram que da casca da laranja, elas desenvolveram tecidos. E esses tecidos, hoje, estão nas passarelas. Tecidos feitos do resíduo da laranja. Tecidos tão macios como a seda. O que eu descobri é que isso não é lixo. Isto é uma grande usina de possibilidades que a natureza coloca a nosso dispor. E, com este olhar, eu gostaria de convidá-los a continuar esta viagem comigo e para que possamos acreditar no inacreditável, para que possamos acreditar em outro tipo de economia, em outro tipo de sociedade, em outro tipo de relação com a natureza, porque ela já nos mostrou que é possível essa reconexão. E o que eu gostaria é que um dia a gente conseguisse entender e responder prontamente à pergunta: que fruta que estaremos usando hoje? E é isso. Obrigada.